Olá, eu sou a Malu Filgueiras, editora do Pipeline, e a gente vai conversar com o Flávio Souza, que é presidente do Itaú BBA. Flávio, obrigada pela presença. A Prazer, gente Malu. está aqui na conferência do Itaú BBA em Nova York, que é um encontro que vocês já fazem, né, anualmente, e ouvem muito do que são as demandas do investidor estrangeiro, os interesses, as preocupações. Então, queria que você contasse um pouquinho de qual é o tom desse ano e como ele se difere do ano passado, assim, se vocês viram alguma mudança. Bom, primeiro, Malu, prazer estar falando com você. Bem-vindo aqui, o Pipeline, aqui na nossa conferência. A gente está muito satisfeito com essa edição da conferência. Estamos tendo aqui um evento muito prestigiado. Estamos aqui com um número recorde aqui de participantes, tanto pelo lado das empresas, né? São 150 empresas aqui, representadas pelos CEOs, essencialmente, e mais de 500 investidores aqui com a gente. O que a gente está sentindo, né? Eu acho que assim uma situação um pouco diferente do ano passado. A gente está percebendo, começando pelo ano passado, quando a gente chegou aqui, a gente tinha um processo de transição no Brasil iniciando, um novo momento do governo. A gente teve no início do ano passado alguns eventos corporativos importantes que mexeram com o mercado. Então a gente tinha até uma percepção de um ambiente de Brasil talvez um pouco mais desafiador. E a gente, naquele momento, percebeu aqui, principalmente na visão do investidor estrangeiro, que numa situação relativa, o Brasil continuava ou oferecia boas perspectivas, com desafios, obviamente, temos desafios, mas o investidor estrangeiro com uma visão de que, uma avaliação relativa com outros mercados emergentes, o Brasil estava bem posicionado. E, de fato, isso eu acho que acabou se materializando ao longo do ano. A gente teve ali de maio para frente, eu diria, uma atividade bastante boa no mercado, de uma forma Hum, geral. Um mercado de renda fixa com um nível de atividade muito bom, de equities que ficou praticamente fechado naqueles primeiros 5 meses. Ele teve um bom nível de atividade no restante ali do ano. Para esse ano, o que a gente está percebendo aqui é uma situação um pouco diferente. Eu acho que tem um lado das empresas. A uhum, gente está aqui fechando o ciclo aqui da divulgação dos resultados do primeiro trimestre e a gente percebe as empresas chegando aqui em geral, com uma visão boa. Ou seja, os resultados eles estão em linha com o que se espera. Então a gente percebe um ambiente das empresas bom, de uma forma geral. Os investidores, eu diria que eles continuam, sim, vendo o Brasil numa perspectiva relativa como sendo um mercado relevante, mas a gente percebe aqui um certo, eu diria, um comportamento, se a gente for olhar numa visão mais geral, um pouco mais em compasso de espera, né? hum, Então, eu acho que por temas relacionados ao Brasil e por temas que vão além do Brasil, né? tá. Então, naturalmente, quando a gente está falando do ambiente de juros que a gente vive nos Estados Unidos, nas economias desenvolvidas, isso sem dúvida tem um aspecto muito importante. E acho que também o momento de Brasil, com as revisões recentes em relação ao comportamento de taxa de juros, etc. E o investidor, olhando, vamos dizer, o desempenho nesses últimos anos, de alguma maneira a gente percebe o mercado o mercado de ações andando num ritmo que, obviamente, o investidor tinha expectativa de estar vendo um retorno melhor Uhum. do que o que na prática tem acontecido. Tá. O Flávio, agora, justamente aqui, dos dias que estão acontecendo a conferência, teve uma mudança importante na presidência da Petrobras, que é uma empresa que os estrangeiros olham muito, né? É, Tem uma base de investidores estrangeiros bastante relevante, e também a questão política que está sempre no radar, né? Se receberam perguntas sobre isso, isso mexe um pouco com essa visão de Brasil? Aí tem essa preocupação hoje, ou você acha que é bastante pontual? Malu, veja, como você disse, né, a Petrobras é a maior empresa em valor de mercado do Brasil, né? Então é natural que seja sempre foco de acompanhamento e de atenção. Quando você tem uma mudança ah, da presidência, enfim, isso foi notícia o dia inteiro, foi Uhum. objeto de pergunta, de questionamento, de tentativa de entender o cenário por parte dos investidores. Eu acho que
está dentro de um contexto mais amplo, eu acho que está dentro de um contexto relacionado à percepção de nível de influência do governo nas empresas, enfim, que o governo participa, na economia de uma forma geral, e como é que isso se relaciona, como é que isso se conecta com o próprio ambiente de política fiscal, de política econômica, como é que isso pode impactar e, no final do dia, como é que isso impacta do ponto de vista de retorno. Uhum. Eu acho que é importante a gente colocar em perspectiva que você tem perfis de investidores diferentes, né? Você tem aquele investidor de equity que naturalmente tem uma atenção e uma influência maior pelo comportamento mais imediato de mercado, Uhum. né? E esse daí naturalmente ele olha para isso com atenção pelos dois lados. Você Tá. tem o lado daquele investidor que ele está eventualmente olhando até uma perspectiva de um bom ponto de entrada, né? Tá. Aliás, esse é um ponto importante, né? Eu acho que dentro desse cenário de compasso de espera, a gente percebe de uma maneira, eu diria, bastante ampla, a percepção que no aspecto de preço, eventualmente o Brasil parece ser uma boa oportunidade quando a gente olha em relação ao preço das ações, em relação aos múltiplos, ao que é a média que se trada no Brasil, a gente está tradando em patamares razoavelmente abaixo do que a média histórica de price earning, etc. Então, para Uhum. alguns desses investidores, eventualmente, um momento como esse pode até representar uma reflexão de eventual momento de entrada, mas, Tá. de uma forma geral, esse investidor também ele olha pensando, puxa, como é que o país, como é que a economia, como é que o mercado vai se comportar diante desse cenário de mudança. Por outro lado, também você tem aqueles investidores que são mais de longo prazo, né? Uhum. Aqueles investidores que estão, enfim, pensando numa posição mais estratégica de Brasil e etc. Eu acho que esses investidores continuam olhando para o Brasil com bastante atenção, né? O Brasil tem oportunidades importantes numa série de setores, de áreas, quando a gente está falando do setor de energia, né? Com toda a questão da nossa matriz energética, a possibilidade que a gente tem aqui, enfim, de atender e crescer em setores que são auto intensivos na utilização de energia e vão precisar de Uhum. uma matriz verde. Quando a gente está falando do próprio agronegócio, quando a gente fala de papel e celulose, enfim, tem uma série de setores que acho que uma perspectiva dos investidores estratégicos, eles vão continuar olhando. Curto prazo, eu acho que uma situação como essa, ela certamente ela traz, eu diria, no mínimo, um ponto de reflexão, um ponto de atenção maior para uma tomada de decisão. Tá. Agora você falou desse ponto de entrada, né, de bolsa, de precificação. Isso bom para os investidores, mas não tão bom para as empresas que querem fazer IPO agora, né, e encontrar um nível de preço razoável. Como é que está essa discussão aí de IPOs, essa fila desata É, quando? esse é um ponto que, se a gente for olhar, ou seja, a gente passou o ano passado inteiro sem nenhuma abertura de capital, esse ano Uhum. também, até agora, não tivemos. Tivemos no ano passado, de maio em diante, operações de follow-on e nesse Uhum. ano também, né, 7 transações até agora, parecido com o que foi até maio do ano passado, depois Tá. andou, tomara que esse ano caminhe também. Mas eu acho que o seu ponto é muito importante. Eu acho que é assim, para que o mercado crie as condições mais atrativas para as novas emissões, eu acho que a gente, sem dúvida, seria importante ver o mercado andar um pouco. Eu acho que para aquelas empresas que querem acessar mercado, e tem muitas empresas assim muito preparadas, prontas para acessar mercado, mas nesse nível de preço, eventualmente não se sentem atraídas para isso. Eu acho que, na linha do que a gente está falando, eventualmente esse fluxo, se a gente tiver um fluxo de investidores interessados em aproveitar um ponto de entrada, um momento de preço mais atrativo, no final do dia você precisa começar a criar algum pouco de momento, né? Você precisa Uhum. criar um pouco daquela percepção do que agora o mercado vai andar e vai destravar. O que é importante, assim, nós temos empresas no Brasil, muitas empresas que têm condição de acessar o mercado, né? É o que a gente Tá. sempre fala com os nossos clientes que estão nesse caminho, estão nesse processo ou que consideram esse processo.
O importante é estar pronto. O importante é você estar com o seu dever de casa bem feito, é você estar com sua governança em ordem, você ter um plano de negócio bem feito. E o mercado, ele pode levar um pouco mais de tempo, mas em algum momento ele vai abrir, ele vai ter uma condição melhor. Eu acho que, objetivamente, na sua pergunta, a gente espera que nesse segundo semestre a gente possa ter uma atividade mais forte do que a gente viu até agora, né? A Ah, gente esperava para esse semestre uma atividade melhor do que a gente está vendo. Então, 7 transações até agora. Se a gente olha em retrospectiva, virada do ano, início do ano, a gente imaginava que o segundo TRI já pudesse ser uma janela uhum. de abertura de IPOs. Não aconteceu. Eu acho que a gente tem possibilidade de que isso se materialize aí no terceiro, principalmente no quarto TRI. Mas eu acho que aqui tem ainda um caminho para se construir as condições, ou para se construir o ambiente para que isso se materialize. Nossa visão, acho que é razoável a gente imaginar para o ano algo entre 20 e 25 transações ao longo desse ano. Essencialmente transações de follow-ons, ou boa Tá. parte delas follow-ons. Espero que a gente tenha ambiente para alguns IPOs aí no segundo semestre. E o que mudou nesse cenário que vocês estavam vendo para segundo trimestre, agora jogando mais para quarto? É fiscal, é juros, juro Brasil, Estados Eu Unidos? acho que é tudo isso, né? Se a gente for olhar, ou seja, a gente estava há pouco tempo conversando sobre algumas quedas de taxa de juros nos Estados Unidos, chegava a se falar em 4, 5 quedas de juros, isso quando a gente olha aí da virada do ano para cá, e a gente estava há pouco tempo atrás aqui discutindo, inclusive, se eventualmente poderia ter uma alta de juros, né? Uhum. Então, sem dúvida, uma mudança importante. Acho que o nosso cenário, a nossa visão que taxa de juros aqui nos Estados Unidos tende a ficar no patamar que está agora ao longo desse ano, eventualmente uma queda mais próximo do final do ano. E da mesma forma no Brasil, né? No Brasil se falava num juros próximo a 9% no final desse ano, e na nossa visão, acabamos de fazer uma revisão do cenário, a gente está com uma expectativa de que a taxa de juros deve fechar esse ano em torno de 10,25, e com uma expectativa de que esse patamar ele seja mantido por um período longo, né? Então tem uma mudança aqui que ela é uma mudança em todas essas variáveis que você citou, certamente isso tem influenciado o mercado. Tá. E aí isso para o banco, como é que muda a dinâmica, né? O banco não fica parado, Claro. não tem bolsa, está fazendo outras transações. Então como é que está essa dinâmica hoje? Eu acho que assim, o Brasil com seus desafios, o Brasil ele tem amadurecido e se desenvolvido cada vez mais em mercado de capitais, né? Então, quando a gente olha numa perspectiva de tempo maior, mais longa, a gente hoje tem um mercado de capitais com um nível de desenvolvimento que é bastante bom, né? Então, exatamente no seu ponto, um mercado de equities mais fraco nesses primeiros meses, mas quando a gente olha a atividade, por exemplo, em dívida, é um mercado que está em um nível de atividade muito forte, por uma série Tá. de razões. Eventualmente, empresas que poderiam acessar o bolso do investidor de equities, que não estão fazendo isso nesse momento, eventualmente eles acabam indo para o mercado de dívida. Questões regulatórias que mudaram, vamos dizer, os cenários aí de produtos como CRI, CRA, LCI, LCA e Uhum. etc., que acabam também trazendo, vamos dizer, algum um nível de atratividade maior. Fato é que o mercado de dívida, nesses primeiros meses, ele está muito forte. Se a gente for olhar o que a indústria de fundos, né, o inflow que a gente está vendo para os fundos de crédito, esses fundos estão com o seu nível de patrimônio no maior posição histórica, né? Tá. Isso tudo reflete uma atividade bastante forte, que conversa com o mercado de crédito, né? Então, o mercado de crédito, ano passado, nosso portfólio do Itaú BBA, que é um portfólio importante, enfim, temos uma carteira atendendo os nossos clientes de mais de 500 bilhões de reais, e esse portfólio, ano passado, ele cresceu um pouco mais de 10%, 11%, no mercado em que o nível de demanda não foi exatamente muito forte. Uhum. Mesmo para esse ano, nós estamos projetando aqui um mercado que tem possibilidade de crescer. O nosso portfólio, a gente imagina a possibilidade de crescer de novo, algo próximo a 9, 10% Tá. ao longo desse ano. Nesse primeiro trimestre, o que a gente observou, a atividade de dívida, ela foi muito forte. De alguma maneira, isso concorre com o mercado de crédito, porque muitas empresas acabam acessando o Uhum. mercado e não necessariamente você precisa fazer isso carregando no próprio portfólio do banco.
Mas esse mercado está bem, eu diria que ele está num nível de atividade que a gente considera bastante adequado, bastante bom. Tá. No começo da nossa conversa, você falou aqui do tema da transição energética, né, super presente, e a agenda climática, de forma mais ampla, tem É, sido uma pauta dos investidores. A gente está num momento de aí acompanhando essa catástrofe no Rio Grande do Sul. Queria entender um pouco como é que vocês veem como é que as companhias e os bancos, inclusive, né, conseguem incorporar esse risco climático na pauta, eh, incluindo aqui finanças climáticas, né, como é que é, se financia isso? E também queria que você falasse um pouco sobre a atuação do Banco no Sul. Sei que vocês têm, tido ali várias iniciativas de apoio. é. Bom, eu acho que o tema sustentabilidade de finanças climáticas, definitivamente ele está na agenda, né? Eu acho que isso é uma realidade, eu acho que independente do que você acredite ou não em relação à velocidade, impacto e etc. Então, dentro do conglomerado Itaú Unibanco, a agenda de finanças climáticas hoje fica sob a nossa responsabilidade no Itaú BBA, porque a gente entende que essa é uma pauta que ela deixou de ser apenas uma pauta, vamos dizer, de cidadania corporativa Uhum, e passou a ser uma pauta de negócio, né? uhum, Então, que na prática o que a gente tem feito são muitas coisas, né? Então, a gente tem a ambição de ser net zero em 2050, fazemos parte da Net Zero Banking Alliance. Isso implica que a gente precisa, primeiro, ter a capacidade de fazer cálculo de emissões de todo o nosso portfólio financiado, todo o nosso portfólio de crédito. A gente tem avançado muito nisso aí ao longo dos últimos anos. O fato de fazer parte, de ter aderido ao Net Zero Banking Alliance, nos traz aqui o compromisso de divulgar como é que vai ser o comportamento das curvas de emissões dos nossos portfólios. hum, Então, a gente, ao longo desse ano, a gente vai estar divulgando para 5, 6, 7 setores diferentes quais que são as curvas que a gente vai ter até 2030, até 2050, no sentido de redução das emissões. Nós temos um compromisso que assumimos há algum tempo de financiamento para setores de impacto positivo de até 400 bilhões de reais até 2025. A gente vem andando, na verdade, esse compromisso, quando ele foi firmado lá atrás, a gente tinha até uma ambição de 150 bilhões, depois revisamos, e o fato é que ele vem andando muito bem. A gente, nesse momento, já passou de 90% desse compromisso. Em breve, a gente vai chegar no objetivo, provavelmente aí 18 meses antes do que era a nossa ambição, e nós vamos hum, revisar esse objetivo. Nós temos dentro da nossa estrutura de emissão de dívida, do nosso time de DCM, nós temos uma célula de negócios dedicada para apoiar os nossos clientes naquelas operações que vão ao mercado com algum tema relacionado à uhum. pauta ESG. Por exemplo, esse ano tivemos uma emissão de bond da Raizen, uma operação de US$ 1,5 bilhão, prazos longos, muito bem sucedida. Acabamos de fazer uma operação muito importante com a Sabesp também, uma, super relevante pelo tamanho, também dentro dessa pauta de ESG, ou seja, é uma agenda que ela está, sem dúvida nenhuma, incorporada na estratégia das empresas. Esse é um tema dos CEOs, esse é um tema do conselho, né? E efetivamente para nós a gente vê isso daqui não só como uma responsabilidade que o banco tem, mas uma oportunidade de negócio Uhum. importante. No Sul, em particular, assim, é realmente uma situação incrível, né? Acho que a cada dia a gente se surpreende com as imagens, com o que está Sim. acontecido, com o que tem acontecido, com os relatos. Nós temos uma operação importante no Sul, o Sul é 7% do PIB do Brasil, para nós ele tem uma representatividade. Aqui, o banco, pela sua atuação muito ampla, né, atuando em todos os segmentos, pessoa física, pequenas empresas, no caso do Itaú BBA, com as médias e grandes empresas, tem uma série de medidas que elas são transversais e acabam atendendo, impactando todo o nosso portfólio. Então, desde extensão de prazo, desde não agravamento de rating numa situação como essa, que, Uhum. enfim, para você evitar penalizar uma companhia que já está diante de uma situação bastante importante. Eu acho que a pandemia, toda a dor que ela trouxe, né, eu acho que ela deixou também alguns aprendizados, né? Hum. Desde o trabalho remoto, numa situação como essa, é curioso que durante esse processo
a gente ouviu muito pouco, exceto as atividades com as plantas operacionais, mas as Ah, atividades no dia a dia a gente não ouviu falar de interrupção, porque a gente aprendeu, em grande medida, a operar de forma remota, remota. né. Além disso, eu acho que as próprias instituições, isso no âmbito privado e no âmbito público, desenvolveram um pacote de iniciativas e de medidas que eles estão sendo retomados, né. Uhum. Então, eu acabei de falar aqui sobre a questão do não agravamento do rating De das rating. companhias, etcétera, os financiamentos via FGI, via Pronamp, a extensão de prazo que as instituições, o Itaú tem feito e uma série de outras instituições. Então, são uma série de medidas, né. Eu acho que tem um aspecto mais tático, né, eu acho que é lidar com essa situação pontual que a gente está Uhum. vivendo, dramática. Acho que depois tem uma situação ali um pouco de travessia, né, Uhum. e depois eu acho que ali a gente tem uma situação de longo prazo, De que é de reconstrução. reconstrução, né. Obrigada, Flávio. Prazer, Malu. Bom ter vocês aqui.